Estamos aqui na Honda Imperial, onde hoje a gente vai mostrar o Civic geração 10, um carro que deu o que falar quando foi lançado, com todas as suas mudanças estéticas da geração anterior para essa geração nova, e a gente vai começar a mostrar um pouco deles. Primeiramente a gente vai mostrar o EX, que é uma versão intermediária, que ela está entre a Sport e a XL, e logo depois a gente vai mostrar a Touring, que é a versão top de linha, que traz o novíssimo motor 1.5 turbo. O Civic EX avaliado conta com um pequeno kit estético de gosto meio duvidoso. Foi adicionado nele também por fora um sensor de estacionamento para ajudar aqueles carinhas que não sabem muito bem fazer um test drive. Em relação às diferenças para o Touring, estão no farol retroprojetor, o quadro de instrumentos que mistura o digital com o analógico e sua central multimídia, que é bem simples, apenas com o básico para um carro da sua categoria. Estamos aqui no novo Civic, no geração 10, e essa versão especificamente é a EX, uma versão intermediária que está entre a Sport e a XL e que vem com algumas diferenças, por exemplo, no painel. Uma característica interessante das câmeras de rés utilizadas nos modelos da Honda é essa visualização em 3 estágios. Veja que na hora que eu coloco na ré, ele me mostra um estágio que dá pra gente ter uma visão bem ampla do que tem na parte de trás. Aqui eu mudo o estágio para uma parte mais de zoom, para você ver algo mais perto. E na hora de você encostar o carro realmente no estacionamento, numa pilastra e algo do tipo, você tem um estágio que tem uma visão de cima, uma visão aérea. Facilita bastante na hora de você deixar o carro mais encostadinho naquela vaga do estacionamento do shopping, às vezes para não ficar muito do lado de fora, até porque o carro é bem grande, né? Vamos agora sair para dar uma volta com o carro. Essa versão que a gente está avaliando, a EX, ela utiliza ainda o mesmo motor da geração anterior, o 2.0. E a gente vai ver agora como é que o carro se sai maior com esse mesmo motor. A Honda tem uma característica muito interessante, porque os carros dela sempre foram muito bem acertados, muito confortáveis de se dirigir. E a gente já nota aqui, né, que o carro é macio, que o carro é leve de ser conduzido. O volante, ele tem um ajuste de altura e profundidade, que você pode regulá-lo, né, de acordo com a sua necessidade de uso, com uma trava manual. Características interessantes que esse carro já traz, inclusive da geração anterior, né, o comando, o pedal shift, você consegue fazer as trocas de marchas aqui dentro utilizando os pedal shifts. Em suma, é um carro muito confortável de você usar no dia a dia, te responde bem, né? Já um consumo que não necessariamente possa agradar, porque a gente está falando de um carro aqui que, nesse especificamente, a gente está visualizando uma média de 6,2 km com litro. É um consumo relativamente alto para os padrões de hoje em dia, mas em nível de acabamento interno o carro é assim espetacular, né? O carro tem alguns detalhes bem arrojados, digamos assim, esse plástico mais duro, né? Já aqui em cima um plástico mais acolchoado. Porta-objetos bastante. Temos bastante porta-objetos no carro. Uma curiosidade interessante que eu achei do Civic é que o porta-objetos dele é totalmente aberto, digamos assim, né? E que o porta-corpos dele pode ser removido e colocado no lugar para você ganhar mais espaço na hora de guardar alguma coisa. O carro tem freio de estacionamento elétrico e esse motor 2.0 nesse carro continua trabalhando muito bem. Eu já tive a oportunidade de dirigir a geração anterior e a gente tem bem similar, a mesma experiência de dirigir com esse daqui. Claro que com um nível de padrão estético muito mais bonito que o da geração anterior. Claro que, como a gente está falando de um 2.0, é óbvio que em um determinado momento você pisa e o carro te responde numa certa agilidade. Uma curiosidade dos câmbios CVTs da Honda
é que eles trazem pra gente uma relação de marchas simuladas quando a gente vai utilizar, né, as funções S e o modo de trocas atrás do volante. Então eu tô aqui na terceira marcha, dou uma reduzida para a segunda, e se eu responder, você percebe o câmbio simulando as trocas de marcha. Daqui a pouco a gente vai ter a experiência de dirigir o Touring e a gente vai ver a diferença desse motor 2.0 aspirado para o novíssimo 1.5 turbo e fazer esse comparativo. O Civic Touring traz um certo requinte em relação ao EX, como os faróis Full LED e a central multimídia, que controla quase todo o carro e conta ainda com Android Auto e Apple CarPlay. Fora também um novo motor 1.5 turbo, que traz uma grande novidade para os Civics: torque. Estamos agora no interior do Touring. De cara você já nota muitas diferenças em relação ao EX. A primeira delas é que a gente vai ligar o carro agora, nós não precisamos da chave especificamente, ela utiliza um botão de partida. E veja que o painel ele já é completamente diferente daquele que a gente viu na EX. Diferenças que a gente nota do interior do carro, claro, nós temos aqui um sistema multimídia com GPS, com CarPlay. Temos uma câmera de ré também com as 3 funções. E o interessante desse carro é que nós temos uma câmera para visualização de pontos cegos. No momento que eu aciono a seta para a lateral direita, ele mostra no multimídia a visão da área ao seu redor na lateral direita. Uma outra curiosidade que a gente percebe em relação ao carro é, voltando aos botões do volante, que a gente tem aqui um comando de volume touchscreen. E não sabe para onde levar, é para lá que você tem que encaminhar, para Renca, Bahia ou para outros. E essa versão tem comando de voz. Ar-condicionado digital. O comando do ar-condicionado desse carro é interessante, que ele é um comando 100% digital. Tá? Você tem aqui a opção Climate e aí você consegue controlar a direção, a intensidade do vento, né? E aqui em cima nós temos as temperaturas que podem ser reguladas por esses botões giratórios. Vamos conhecer o carro, né? Esse novo motor 1.5 turbo, câmera de ré também com as 3 visualizações. São bem interessantes na hora de você estacionar o carro. Veja que aqui em cima nós temos um controle de brilho da tela. Isso é muito bom, porque às vezes você está viajando à noite e aquela tela está com aquele brilho muito forte em cima de você, facilita bastante. Dá uma diminuída no brilho. E vamos ver um pouco mais do que esse carro tem a oferecer. Bancos elétricos, ajustes elétricos dos bancos. Aqui já tem um comando na lateral que você controla tudo. Somente para o do motorista. Teto solar. Algo que particularmente eu gosto muito no carro. Confesso, é uma das coisas que eu mais gosto. Por mim eu usaria ele sempre assim. A gente está falando de um motor 1.5 turbo de 173 cavalos. Que é uma diferença bem significativa em relação ao 2.0 de 150 e poucos cavalos, que eu não lembro o valor exato agora. A sensação de dirigir que você tem do carro, ela é bem parecida com a da EX. Quando você está andando com ele assim, em baixa, no seu uso do dia a dia. Esteticamente, a gente tem um carro praticamente todo igual. O que muda aqui são esses pequenos detalhes de partida no botão, o multimídia que é um pouco maior. Mas o conforto da condução do carro
é o mesmo que a gente tem em todas as versões. O que a gente tem aqui, na verdade, é um motor mais forte, que está aqui preparado para lhe dar força na hora que você precisa, e que você percebe claramente quando você dá um pequeno toque no acelerador. É um carro que responde muito bem. Claro que eu nem estava usando o carro no modo S. Se a gente for colocar o carro no modo S, até usar um pouco das aletas no volante para trazer uma diversão melhor, você percebe que o carro está ali pronto para lhe dar a força que você precisa. Particularmente quando eu vi as especificações desse carro, eu pensei muito que um motor 1.5 turbo talvez não fosse um motor ideal para esse carro. Achei que poderia faltar alguma coisa, mas conduzindo o carro agora, a gente percebe que o carro trabalha muito bem. O motor atende bem às necessidades do carro, ele está sempre pronto para lhe dar um pouco de esportividade, até porque essa nova geração ela traz um apelo muito mais esportivo do que a geração anterior. A Honda ela sempre teve uma característica muito clássica em seus carros, e esse carro ele traz um visual extremamente arrojado, extremamente mais esportivo, e nada melhor do que você ter um motor que condiz com essa realidade. Então a gente tem um carro muito bom, direção leve, direção elétrica. No modo esporte eu percebo que ele fica em marchas mais baixas com uma rotação mais alta, realmente já esperando que você faça alguma coisa. Por exemplo, agora. Brincando. O carro andou bastante e eu ainda estava na terceira marcha. Muito bom o carro. O acabamento espetacular. A esportividade que ele passa também é muito boa. Itens de séries para essa versão que é a top de linha, é um carro bem completo. Uma curiosidade interessante: esse carro tem algumas iluminações. Por exemplo, a soleira do carro é iluminada, e a gente tem aqui nas maçanetas um LED. Veja que o carro te pede para você dar uma acelerada. Olha a resposta desse carro. A grande característica do carro sedã é a capacidade do seu porta-mala, e é uma coisa que nós vamos falar agora desse novo Civic. O Civic dispõe de um porta-mala de 519 litros e vejam, com um acabamento excelente, todo forrado, né, com uma qualidade de material assim muito boa, e com o step e um kitzinho de primeiros socorros disponíveis. Veja que o step dele é aquele step mais simples, tá? E que aqui ele consta com algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, o guincho. O guincho não. É um guincho. O guincho é uma chavezinha de fenda, chavezinha estrela na verdade, para o que for preciso, um macaco, etc. Uma característica interessante desse porta-mala também é que ela consta com alguns dispositivos de emergência. Por exemplo, digamos que de uma forma acidental você acaba ficando preso dentro do porta-malas. Não consigo ver isso acontecer, mas vamos lá. Digamos que isso aconteça. O Civic ele tem esse comando que no momento que você puxa, ele libera o acesso interno. Isso é algo que está presente em todas as versões. Agora, uma curiosidade sobre o Touring. Veja que nós temos a chave presencial e olha que coisa interessante. Se por um acaso a chave cair dentro do porta-mala e você não perceber e fechar o carro, ele apita e não trava o porta-mala. Veja que eu não apertei botão nenhum
para abrir o porta-mala. Fechei, ele apitou, sinalizou, eu só vou abrir e percebi que a chave está lá dentro como uma segurança. E aí galera, vamos dar uma volta aqui também. Quebrou o câmbio. Temos aqui o nosso parceiro Igor do canal House Rollers dirigindo o Civic 1.5 Touring Turbo. Esse aqui faz 10 km por litro na... Não, 12. Ele faz 12, 10 faz o outro. Esse aqui ele faz 12. É gasolina. Exato, ele é toda gasolina. E ele faz, acho que 14, alguma coisa assim na estrada. Ele ronca quando tá no modo esporte. Sim. E, tipo, é de boa quando tá no drive. No drive, ele não ronca dessa forma. Então, tipo, você tem um carro que te chama quando você tá no modo esporte, ele te chama, ele te deixa emocionado, ele te deixa com aquela vontade de pisar. E quando você tá lá no conforto, ele tranquilamente te atende por causa que ele não ronca nenhum. Ele, tipo, na hora que você liga, você não escuta. Você não escuta ele ligando. Isso é muito da hora. Você nota uma diferença muito grande quando você usa o carro no S e quando você usa o carro no Drive. Por exemplo, você está usando o carro o tempo todo no S. Coloque um pouquinho daqui a pouco ele no Drive e veja como você vai sentir o carro mudar por completo. O carro fica bem mais brando, ótimo para você usar no dia a dia, silencioso, tranquilo. Mas ele também ronca se você pisar, né? Sim. Mesmo no D. Sim, sim. Isso é uma característica do VTEC mesmo. Quem não conhece o VTEC e sua mania gritante, né? Mais ou menos. A simulação das marchas nesse carro é muito mais gostosa do que no 2.0 aspirado. Ele demora um pouco para responder. Sim. Mas isso no D, porque no S ele já responde muito mais fácil. Agora, fenomenal, velho. Tipo, é completamente diferente do que a gente está acostumado no Civic. E é tipo, como é que nem, por exemplo, o Porsche, as Porsches. Hoje, as Porsches, eles têm um motor turbo. Hoje eles têm um motor turbo, mas antes era aspirado. E o que exigia que você sempre mantesse o giro alto. O giro alto, você tinha que manter os postes com giro alto. E era a mesma coisa nos Civics. E hoje não, com o turbo, você tem aquela resposta muito mais rápida. Muito. Então, é uma coisa muito diferente você ter essa sensação em um Civic. É uma coisa muito diferente, muito gostosa, que os fãs da Honda vão estranhar logo de cara, porque, né, já era muito característico. Um dado interessante também, esse motor 1.5 turbo é o mesmo que se encontra atualmente na versão SI. Muita gente reclamou porque estava acostumado de ter aquele motor diferente no Civic SI, mas acabou que basicamente o SI virou uma reprogramação. E como esse carro já está assim num preço elevado, não se sabe ao certo quanto vai vir o SI. Ele acaba não se tornando um carro muito, digamos, chamativo por causa do valor. E aí, vai? Pisa aí. Ah, tá. Legal. Que BMW linda! O Civic 10 traz com ele um conjunto recheado de equipamentos, principalmente na sua versão Touring, mas continua achando um pecado a Honda não oferecer este motor para as demais versões, principalmente a Sport com câmbio manual, onde se daria muito bem. O carro é maravilhoso, mas lhe falta um valor atrativo, já que chega a ser vendido na sua versão mais cara por salgados 125 mil Temers. Se fosse aí uns 10 mil mais barato, quem sabe? Mas ele não deixa de ser um ótimo conjunto sobre 4 rodas da marca japonesa que o brasileiro tanto ama.